Bem, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. 22 de maio de 2022, vamos para a nossa aula número 26, lição número 14. Nossa aventura e nossa caminhada no Sermão do Monte está se aproximando do final. Ainda temos, é claro, mais de um mês aí pela frente, mas estamos caminhando, né? E hoje nós vamos, já no capítulo 7, que já entramos, ver do versículo 7 até o versículo 12, um convite à oração. É o tema da lição 14 que começaremos hoje. E a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, mas antes, claro, vamos orar, colocando nossas vidas diante do Senhor, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, que poderemos, ó Deus, explorar agora e atentar para a saúde espiritual das nossas próprias vidas. Pedimos, ó Deus, que Teu Espírito possa dar-nos entendimento e iluminação daquilo que vamos ouvir e a compreensão de como isso deve interagir e aplicar-se às nossas vidas. Que eu possa, ó Deus, também olhar para nossas culpas, nossos pecados nesta manhã, enquanto nós os entregamos ao Senhor e cobri-los com o sangue do Teu Filho, dando-nos, ó Deus, essa comunhão restaurada e plena com o Senhor, para assim usufruirmos a obra do Teu Espírito no nosso meio. É o que oramos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos então caminhar. A nossa introdução começa da seguinte maneira: este é definitivamente um assunto apaixonante. A possibilidade de parar o sol, acalmar a tempestade, ressuscitar mortos, levar pecadores ao Senhor, reconciliar irmãos, tornar férteis mulheres estéreis pelo exercício da fé. A oração é um mistério ainda a ser revelado integralmente ao povo de Deus. Há tantas perguntas, tantas dúvidas, porém aqui Jesus nos convida à oração. Esse é, com certeza, seu grande propósito nessa palavra. Então, irmãos, a nossa lição traz um tema que eu não usaria a palavra controverso, mas é um tema onde há muita divergência, particularmente conforme se molda a sua doutrina, a sua teologia. Se você tem uma teologia mais tendente à soberania absoluta de Deus, você vai encarar a oração de uma maneira. Se você tem uma teologia que é mais voltada para uma corregência quase, né, uma participação e uma responsabilidade humana de algum ponto aí que decida o que vai acontecer, a sua oração vai ser feita ou encarada de outra maneira. Então, por exemplo, quando alguém fala a frase "há poder na oração", depende do que você está querendo dizer. Porque para alguns irmãos, e eu posso falar isso de cadeirinha, porque eu convivi com todo tipo de cor, de grupo evangélico, eu já ouvi coisas como, por exemplo, se nós não orarmos, nada vai acontecer. Como é que é? Então, por outro lado, tem um outro extremo que diz que Deus é soberano e sabe todas as coisas, e você então não precisa orar. Ambos os lados estão errados. E eu concordo com o autor da revista, quando ele usa a palavra mistério, o fato de que existe uma dimensão do entendimento da oração que é complicada de nós pegarmos completamente. Então eu já decidi há muito tempo, meus irmãos, que tentar entender uma coisa que nem a própria palavra de Deus se dá o trabalho de explicar é perda de tempo. Porque se fosse para nós entendermos exatamente como a mecânica da oração funciona, teria versículos e mais versículos na Bíblia para nos explicar assim. Mas o que é que nós encontramos na Bíblia? A ordem de orar. Só. Repare como a Bíblia não para explicar por quê e o que vai acontecer se eu e você orarmos. Ela ordena que nós oremos. Na verdade, irmãos, ela chama a ausência de oração, a ausência de intercessão, de pecado. Você lembra o que Samuel responde? Longe de mim deixar de orar por vocês e pecar.
Então, Samuel via que a omissão dele em não orar pelo povo de Israel era um pecado. Interessante, né? E ele não ficava debatendo ou dialogando o que eram os detalhes sobre a oração. Então a gente vai lembrar disso enquanto nós caminharmos aqui no nosso estudo. E aí já tem uma aplicação até bem cedo na nossa revista. Aceitemos com atenção, calma e coragem o misterioso convite de Jesus, pesando as seguintes possibilidades: quando a oração funciona e quando não funciona. Então, nessa aplicação você já vai ver que o autor ele vai extrapolar um pouco do texto, do âmbito do texto. E eu já vou também falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos ver os nossos objetivos e depois ler o nosso texto. Saber. Cientificar-se da importância de uma vida de oração completa, profunda, ativa, calorosa e sábia. Sentir. Motivar-se a uma vida rica de oração. E agir, orar efetiva e corretamente. Eu tenho certeza, meus irmãos, que absolutamente nenhum de nós, e eu não sei se algum crente poderia de fato dizer isso, está satisfeito com a sua vida de oração. E eu até acredito que entre nós aqui hoje existe algumas pessoas ou várias pessoas que tenham uma rica vida de oração. Ela é organizada, ela é específica, ela é constante. Então, a característica de uma vida de oração são muito menos espirituais do que a gente pensa. Claro, ela vai ser uma oração de fé, ela vai ser uma oração de submissão, tudo isso. Mas, de novo, nos meios aonde eu convivi, as pessoas entendiam que uma vida de oração verdadeira é aquela que era cheia de respostas, por exemplo. Não, fulano tem muito testemunho de oração. Quer dizer que o que não tem esse testemunho significa que Deus não ouviu? Tá vendo, irmãos, como a gente automaticamente cai naquilo que eu falei semana passada sobre performance? Então, fulano orou e não tinha pão na casa dele, aí passou alguém na porta e disse: olha, eu não sei porquê, mas eu entendi, achei que você precisava de pão. E toma o pão. Oh, aí todo mundo fica maravilhado. Eu vivi isso. Não o negócio do pão, irmão, estou dizendo do pessoal ficar maravilhado. Literalmente, as pessoas ficavam babando por esse tipo de testemunho. A questão, meus irmãos, é igualzinho o evangelismo. Você tem aqui um irmão que já alcançou em 10 anos 8 pessoas para Jesus. E aqui tem um irmão que, mesmo os 10 anos, alcançou uma. Necessariamente, este aqui é um melhor evangelista do que este? Biblicamente, não. Para avaliar se ele é um melhor evangelista, você teria que acompanhar um e outro, no melhor estilo Big Brother. Câmera, 24 horas por dia, o que ele faz no trabalho, ele testemunha, ele tem um bom testemunho, e esse aqui também. Porque, meus irmãos, resultado não atesta absolutamente nada. É claro que aquele que não evangeliza, a gente já sabe qual vai ser o resultado. Zero. É que nem aquela mulher que disse para Spurgeon que não gostava do método de evangelismo dele. A Spurgeon humildemente falou assim: tá bom, irmão, mas como é que a irmã evangeliza? Aí ela respondeu: não, eu não evangelizo. Aí o Spurgeon respondeu: ah, então eu prefiro o meu. A mulher não gostava de como ele evangelizava, mas não evangelizava. Então aí não. Mas se você verificar a vida do indivíduo A e do B, e ambos evangelizam, dão bom testemunho e tudo mais, mas esse teve 8 de fruto, esse teve 2, é Deus, irmãos. Deus que colocou em circunstâncias diferentes este irmão perto de pessoas que iriam se converter, mais e esse aqui menos. Você quer ver só? Prega em uma cidade do terceiro mundo e vai pregar em Berna, na Suíça. E me diga se os resultados vão ser os mesmos. A Suíça, inclusive um dos lares da Reforma, um dos lares do Calvinismo, hoje é um país secularizado, materialista. Não quer saber de Deus. Eu jamais tive uma oração por um brasileiro recusada. Perguntar para o brasileiro: você está com problema? Posso orar por você? Pode, sempre. Eu jamais tive uma oferta de oração por um brasileiro recusado. Vários europeus já recusaram minhas ofertas de oração. A mentalidade europeia é pós-cristã. Então você vai pregar na Suíça, vai ser ralado. E aí você vai julgar o irmão
Pastor, a aula é sobre evangelismo, eu estou fazendo um paralelo. A oração é a mesma coisa. O indivíduo A orou por 10 pedidos de oração que você deu para ele. E aí daqui a pouco você, rapaz, 6, Deus respondeu rapidinho, sim, fez um milagre inclusive. E aqui o irmão que recebeu também 10 pedidos, teve 2. Você vai automaticamente dizer que esta é uma pessoa de fé, essa pessoa sem fé? Irmãos, a coisa não funciona assim. Esse é o problema. As pessoas querem ter um manualzinho de oração. Literalmente tem denominações e igrejas que fazem escolas de oração. E aí você vê todo tipo de absurdo, baseados às vezes em textos isolados, baseado em textos narrativos. Nós já aprendemos boa hermenêutica quando passamos por Atos, alguns anos atrás, que textos narrativos não podem se constituir norma, ok? Se for assim, chegou uma pessoa aqui deficiente dos olhos, eu vou cuspir no chão, fazer lama e botar nos olhos dele. De onde eu estou tirando isso? De um texto narrativo onde Jesus fez isso. Primeiro que era Jesus, né? Já complica a situação a partir daí. Mas ele fez isso, só esta vez. Se for chegar em pessoas doentes, eu vou ficar andando para frente e para trás com ele, com a luz de cá para lá, fazendo o quê? Imitando o que aconteceu com Pedro, que diz que as pessoas ficavam tentando que apenas a sombra de Pedro passasse sobre elas. Detalhe, o texto não diz que elas foram curadas. Diz que elas faziam isso, era crendice das pessoas. Mas quantas e quantas coisas na oração eu já vi. Irmãos, já só ouviram falar da marcha profética? Irmãos, vamos marchar aqui no nosso bairro, porque aonde pisar a planta do seu pé, eu lhe tenho dado. E vamos declarar este bairro é do Senhor Jesus. Natal de Marcha para Jesus, Boa Vista já foi declarada do Senhor Jesus umas 30 vezes. Parece que todo ano, que eles pararam de fazer, né? Graças a Deus. Mas todo ano tinha que renovar, porque aparentemente Satanás pegava de volta. Aí tinha que declarar de novo que era do Senhor Jesus. Já vi pessoal fazer uma chave desse tamanho. Gente, são umas coisas, inclusive, tão brega. É uma chave tipo de isopor com glitter dourado. Precisava trabalhar e fazer um negócio de metal de verdade. Pintado, né? Pelo menos, né? Um negócio brega. Mas é profético. Não, não tem nada disso na palavra de Deus. O mais interessante, irmãos, o que é mais ordenado é que ore. Às vezes a gente não faz, ou muitas vezes a gente não faz. Essa EBD é para você, para mim, para todos nós. Se você se encaixa nessa categoria, não estou satisfeito com a minha vida de oração. Ela é desorganizada, ela é desorientada, ela é inconstante, porque essas são as características que a gente deve buscar para uma vida de oração. Inclusive no nosso devocional, alguém me perguntou no processo, mas vai ter o diário de oração? Ele já está tão grande, porque diferente do que nós usamos, que eram 2 devocionais por página, o nosso é 1 por página. Ele tem 380 páginas. O senhor ainda vai botar 20 páginas de diário de oração? Não são 20, né? Porque é 365 dias, 380 e pouquinho, deve dar uns 13, alguma coisa assim. Falei, vamos. Vamos, porque para muitos é uma ótima ferramenta para botar em ordem a sua vida de oração. Vamos para o nosso texto, irmãos. O texto é extremamente conhecido. Versículos 7, 8 e 9. Primeiro, vamos juntos, irmãos? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Agora sim, esclarecimento sobre o estudo da lição 14.
Olha como nós vamos encarar essa lição, meus irmãos. Apesar de ser bem interessante, entendemos que a abordagem do autor desta lição não atende a uma interpretação e exposição simples do texto em questão, tratando-se mais de um estudo temático que adiciona ao texto um sentido possível, mas não provável nem seguro diante do texto. Então, hoje faremos uma análise crítica do texto da lição, do texto da revista, na qual vamos corrigir certas colocações, mas também aproveitar outras, nem tudo vamos discordar, né? E domingo que vem vamos explorar o texto bíblico de forma expositiva. Então, em outras palavras, meus irmãos, o autor pegou o texto que nós acabamos de ler e ele expandiu isso de uma maneira que, ao meu ver, em alguns pontos é questionável. Não se sustenta no texto bíblico, não se sustenta até mesmo na própria Bíblia. Tem alguma heresia braba aqui? De maneira nenhuma. Tá? Porque se tivesse, pode ficar tranquilo que eu falaria. Mas eu quero demonstrar, meus irmãos, que quando você trata de um texto, você fica no texto. Quando você começa a digredir muito e criar umas ramificações que nem estão de fato no texto, você está pisando em terreno perigoso. Até meio, sabe, escorregadio. Porque você pode acabar em certas conclusões que levam a atitudes, ações, decisões complicadas, ok? Então vamos fazer isso hoje? Vamos tentar cobrir essa lição dessa maneira. Vamos lá. Número 1. Quando aparentemente a oração não funciona. Exceções que comprovam a regra. Deixa eu só colocar o meu texto separado. Só um minutinho, irmãos. Demais slides aqui. Pronto. Vamos lá. Quando o filho pede mal, pedra, cobra ou escorpião. Em Tiago 4, versículo 2 e 4, nós vamos ver que a razão que Tiago, né, com toda a sua sutileza, toda a sua leveza, né, que ele faz a sua carta, ele coloca que nós oramos, pedimos e não recebemos. Por quê? Porque ele fala que vocês pedem mal. Vamos ler o texto, irmãos, para ficar bem mais esclarecido aí o que eu estou falando. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Vamos voltar aqui um pouquinho. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Olha agora. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E aí, de novo, como eu falei, tão gentilmente, Tiago, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A gente está aqui pensando, irmãos, que ser amigo do mundo é ir para a balada, é para o piseiro, né? Fica lá no bar da sogra até tarde, está aqui na esquina noiado, usando droga. Para Tiago, é quando a minha oração é egoísta. Estou bonitinho, com roupa de crente, mais do que agora, né? Calça social, camisa, gravata, tudo mais. Mas meu coração é egoísta, meu coração é voltado para os meus próprios interesses, amigo do mundo. Interessante que é muito diferente da perspectiva que nós temos muitas vezes do que é ser carnal, mundano, né? Tem até uma imagem, mas muito interessante. Tem um camarada aparecendo, aqueles caras que gosta dessas motos Harley Davidson, né? Barbudo, com a bandana na cabeça, né? E tal, tatuado. E do lado, um monte de gente normal. E aí ele está na mão com a Bíblia bem pequenininha, apertando, e as pessoas do lado estão pensando, né? Ai, misericórdia, coisa horrível. E aí tem o balãozinho do que ele está pensando. Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Olha que diferença. Os bonitinhos estavam ali desprezando o camarada. E ele ali, todo errado, estava com o coração voltado para Deus. Ponto aqui, meus irmãos, é que para Tiago, ele vai, qual é a sua intenção, qual é a sua motivação, mais do que apenas o exterior. Eu não estou desprezando
que o exterior deve ser cuidado. Não é por isso que vai se usar roupas inadequadas ou qualquer coisa assim. Não, não, nada disso. Mas é que pede-se mal quando o meu coração tem uma má motivação. Ok? Simples. Vamos lá. É muito natural, pela pista da figura do filho que pede, imaginar que pedimos mal. Aliás, a oração ensinada por alguns grandes comunicadores, gospel, eu acrescentei as aspas, né? Livros, TV, rádio, conferências de avivamento, etc. Essa oração é, em muitos casos, uma pós-graduação em como pedir mal e ainda receber. Supostamente, é claro, né? Pelo menos é o que concluímos pelos depoimentos, ou então temos mais mentirosos na igreja do que pensamos. O que ele quer dizer? A gente vai para aquela conferência onde tudo é ensinado errado e a pessoa diz, eu fiz e funcionou. Há muitas alternativas aí, irmãos. Uma é que é simplesmente mentira. Outra é que Satanás está enganando essas pessoas. Porque se você faz uma coisa direitinho, fora da Bíblia, e dá certo, como que você pode dizer que a mão de Deus está nisso? Não faz nem sentido, certo? Então, essa tendência moderna de ensinar mal sobre oração é uma coisa extremamente comum. Eu já fui, meus irmãos, em conferências de avivamento, eu já fui em conferências sobre oração, e você vê cada coisa que não tem nada a ver nada com nada. Como aquela que eu mencionei de você marchar. Teve uma que a gente foi, a Leila vai lembrar, que era para grupos pequenos, para grupos familiares, para células, como você quiser chamar. Nossa igreja são grupos de vida. E aí a senhora lá, que tinha um senhor de uma referência, né, porque ela era filha do pastor que trabalhou junto com Paul Yong-cho. Então você imagina, ela chega lá com uma autoridade, né? Aí ela falou assim, como fazer sua célula, seu grupo familiar crescer? Ore em línguas por ela todo dia. Ouvindo aquilo e milhares de pessoas, amém. Inclusive, vamos fazer agora. E foi, meus irmãos, uma poluição sonora desnecessária. Uma coisa que eu falei, Senhor, eu sutilmente botei a mão nos ouvidos, que era um barulho ensurdecedor de, sei lá, 3.000 pessoas obedecendo que nem macaco de auditório o que a mulher falou lá na frente. Que detalhe, ninguém questionava. Agora, de onde você tira isso? Onde tem na Bíblia de que supostamente orando em línguas por alguma coisa, aquilo vai dar certo. No caso, seu grupo familiar vai crescer. E lá estavam as pessoas ensinando. Aí, detalhe, presta atenção. Meses depois, eu suponho, alguém foi na igreja. Eu fui numa conferência na cidade tal e a irmã fulana e falou isso e eu fiz todo dia e o meu grupo de vida duplicou e multiplicou. Aleluia, glória a Deus. É o que acontece. Não importa se não tem base bíblica, se não tem lógica nenhuma. Funcionou. Mesmo que para outros não tenha funcionado. Ok? E aí o mau ensino está por tudo quanto é lado. E aí tem uma aplicação aqui para nós. Se meu filho de 16 anos pedir o carro para dar um rolê, eu não dou. Pelo menos se você morar no Brasil, né? Nos Estados Unidos já dirige com 16. Pai, passa a chave do carro. Resposta, não. Ponto final. Você é menor de idade, não tem carteira. Né? Acabou, não tem sentido. Porque o pedido é ruim, é mau. Então a resposta, obviamente, é não. Deus, como que não vai fazer diferente? Se meu pedido é danoso para mim ou para outros, né? Como que Deus não vai responder categoricamente não? Depende. Tá vendo, meus irmãos? A gente precisa interagir com a lição. Deus, às vezes, mudou a resposta dele de não para sim, especialmente com o povo de Israel. Para quê? Para mostrar como eles estavam errados. Tá bom, eu vou dar o que vocês querem. Aí o salmista disse, Deus atendeu ao seu pedido, mas isso se transformou em amargor. Então, meu querido, cuidado, muito cuidado com o que você pede e com a sua teimosia com Deus. Porque Deus pode lhe dar um sim didático. Um sim
para lhe ensinar que não era para ser assim. E você teimou e você insistiu. Só fazendo essa ressalva no que a nossa lição acabou de colocar. Número 2. Quando o filho não pede ou não pede com todo o coração. A importância da progressão, pedir, buscar e bater. Talvez haja aqui o sentido de progressão ou processo ou diferentes tipos de bênção. Sugerimos algumas trilhas de possibilidade. A ênfase ali é no talvez. Parece uma coisa realmente possível? Ok, mas não necessariamente é isso que Jesus está dizendo aqui. Para mim, isso é um pouco de você esticar o sentido do texto. Então vamos lá. Ele está comparando aqui na letra A isso à estratégia de uma criança. Com essa citação ele já explica. Estando a mãe perto e visível, pede. Caso contrário, se ela está mais longe, a criança busca a mãe. Se a mãe estiver inacessível no seu quarto, por exemplo, ela bate. Richard Glover. Irmãos, eu não estou dizendo que isso não é possível, que seja o que Jesus quis dizer, mas é um tantinho de ler muito dentro do texto, né? Um pouquinho até beirando a alegoria. É possível? Sim. Só não acho que seja provável que seja isso que o texto está se referindo. Há uma progressão, um processo onde você vai buscando cada vez mais. Mas, vamos tendo isso em mente, que é só uma possibilidade, sigamos adiante. Assim é que o Filho de Deus tem nessa figura um espelho da sua experiência real. Há situações em que basta pedir, caso da cura da sogra de Pedro. Tá? Outras há em que é necessário buscar com insistente humildade, caso do paralítico que desceu pelo telhado. E ainda outras em que a oposição é grande. Nesse caso, é preciso bater até quebrar certos protocolos para ver a porta do céu ser aberta. Caso de Zaqueu, subir numa árvore, não dar importância à torcida contra, abrir mão do estilo de vida, abrir mão do dinheiro amado, por ter a certeza de que a resposta está logo ali, atrás da porta, entre aspas. E os textos estão aí. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que eu não acho que esses exemplos aqui necessariamente se casem nisso. Eu não acho, por exemplo, vamos lá, que bastou pedir a Pedro em relação à sua sogra e não buscar e bater, porque Jesus logo respondeu. Se ele tivesse dito, Senhor, a minha sogra está sempre... E Jesus tivesse respondido, Pedro, não é a hora de fazer isso. Ele não ia continuar. Ele não ia seguir em frente, porque não era para seguir em frente. A resposta já veio. Já deu basta no processo. Então, o processo necessariamente não vai seguir. No caso, se a gente vai usar o caso de Pedro como exemplo. Teria parado ali. No caso dos homens os companheiros que desceram o aleijado pelo telhado, eles nem tinham feito o primeiro, o pedir. Por quê? Porque a multidão ao redor da casa não deixava que eles chegassem. E aí eles dão uma volta toda e fazem o que a gente sabe que aconteceu no texto, né? Tira ali a cobertura do telhado, que naquele tempo provavelmente era de palha ou outro tipo de vegetal, né? E eles descem um homem. Então, ligar isso com já um avanço na insistência, não. Eles apenas criam que o Senhor poderia curar e fizeram o que tinham que fazer para poder chegar até ele. Da mesma forma, o terceiro caso. Zaqueu não subiu na árvore para bater, porque ele era perseverante. Ele já havia pedido, já havia buscado, agora tem que bater. Não, ele subiu na árvore porque ele era baixinho. O texto diz. Ele subiu na árvore porque ele era de pequena estatura. Ele era pintor de rodapé e ele precisava de uma ajudinha para poder ver Jesus. Simples, acabou. Não precisa espiritualizar a coisa. Ah, não, como Zaqueu era um homem perseverante e ele subiu. Não. Então, irmãos, o processo é possível? Sim. Mas quando a gente tenta meio que adivinhar e colocar alguns textos bíblicos para tentar justificar o que a gente está falando, para mim, eu acho que a lição exagerou um pouquinho nisso daí. Ok? Seguindo adiante. Letra B, desse número 2 agora. A experiência acontece em níveis. É o que ele está defendendo, né? Esse processo aí. Então, vamos lá. Primeiro nível. Pedir. É o estágio em que o filho simplesmente pede.
Ainda está descobrindo o que quer ou quase já sabe, com certeza. Aqui é preciso repetir muito. Seja feita a tua vontade. Convence os irmãos dessa explicação? Eu não fiquei muito convencido, não, de que necessariamente seja isso, porque isso inclui Jesus. Ele literalmente tirou o texto de Jesus no Getsemane. Quer dizer que Jesus estava num processo ainda de... É um tantinho complicado, irmãos, achar que nessas três palavrinhas, pedir, buscar, bater, tenha tanto meandro aí de como você deve fazer uma coisa, porque vai ficar pior se você já leu a lição. Ele vai começar a especificar aqui qual tipo de oração cai em qual tipo de parte do processo. Segundo nível, pedir, depois buscar. Vamos lá? O filho já sabe o que quer, ou o que deve querer, mas tem que perseverar. Aí ele usa o exemplo de Daniel, que orou, 21 dias, se eu não me engano, 3 semanas, para receber uma resposta. Quase sempre, nesse ponto da caminhada, os obstáculos surgem em maior quantidade. A palavra de oração muda para: dá-me forças para não desanimar, não desviar, não desistir e confirma a tua vontade. Você não necessariamente não terá que perseverar em várias situações da sua vida de oração. Porque a demora, entre aspas, de Deus, irmãos, em nos responder, não é necessariamente porque você está orando errado, é porque o tempo não chegou. Então você está orando, Senhor, para o emprego. Aí você vai nessa entrevista, vai naquela, ou faz este concurso, faz aquele. Passados 4 anos, você tá aí um emprego para se manter, você finalmente consegue aquele emprego que vai lhe dar uma certa estabilidade, ninguém vai ficar rico, mas você pode pelo menos se sustentar. Quer dizer que faltou fé? Não. O tempo de Deus, meus irmãos, é outro enorme mistério. O que Deus está fazendo durante esse tempo? Ou você acha que José não orou naquela prisão? Eu acho, meus irmãos, que todo santo dia ele orava: Senhor, lembra o copeiro. Ou pelo menos ele lembrou durante muito tempo, até talvez desanimar um pouco. Senhor, lembra o copeiro de ele falar de Faraó sobre mim. Além de muitas outras coisas que José pode ter orado, pedindo que Deus lembrasse dele. Ou você acha que ele ficava assim: e aí, você está aqui nessa prisão, tá, maravilha, sonho da minha vida. Não. E ainda assim levou aquele tempo todo, porque o tempo de Deus, aquilo que a gente vê algumas pessoas chamando de kairos, querendo fazer uma distinção entre kairos, que é tempo, oportunidade, e kronos, que é um tempo mais medido, que também é uma coisa meio discutível se isso tem na Bíblia, essa diferenciação toda. Mas ok, esse tempo de Deus de oportunidade não chegou. E Deus poderia ter feito de outra maneira. Você quer ver uma coisa, meus irmãos? Eu já meio que me martirizei, exagero da palavra, mas me chateei de não termos começado aquele pulo na piscina gelada que eu mencionei, da nossa construção, há 3 anos atrás. Quando o terreno saiu, bora começar. Bora. Mas, meus irmãos, se foi covardia minha, falta de visão da igreja, ou os dois, ou outras coisas, uma das piores coisas que você pode fazer é ficar tentando lamber leite derramado. Primeiro, você vai queimar a língua no fogão. Segundo, que provavelmente se demorar muito, ele vai azedar e você vai passar mal. O que vai adiantar? Vai mudar o passado? Lembrei até do filme que a gente assistiu ontem. Você vai voltar e fazer diferente? Não. O que foi, foi. E Deus está nisso também, irmãos. Por que você acha que José não ficava naquela prisão dizendo assim: bem, pensando agora, eu poderia ter tratado a situação com meus irmãos de uma outra maneira. Em vez de ficar contando as minhas visões, Mas Deus usou as atitudes daquele menino mimado de 17 anos para a sua glória. Então, nós poderíamos ter iniciado a obra 3 anos atrás? Sem dúvida nenhuma. Está quase completando 3 anos que nós compramos o terreno. Mas de alguma maneira, meus irmãos, Deus encaixa as nossas más decisões e as nossas boas decisões na sua soberana vontade. Isso também é um mistério. Por que Deus faz as coisas como Ele faz? Por que Ele não nos orienta sempre a fazer
ou a tomar as melhores decisões. Eu comentava com meus filhos, do filme que a gente estava assistindo ontem, era um camarada que volta no tempo da sua vida, ele pode voltar. Não ir para os dinossauros ou qualquer coisa assim, não, no tempo da sua vida, certo? E ele, inclusive, se fizer alguma coisa muito errada, ele pode mudar o presente. Beleza. E numa dessas aí, quando ele volta, ele tinha uma filha. Quando ele volta e olha dentro do cercado, tem um menino. Porque ele mudou os eventos e não nasceu uma menina, nasceu um menino que ele nunca viu na vida. Então ele volta e desfaz, porque ele amava já a filha dele, né? Então ele faz. Uma vez, irmãos, esta igreja me perguntou, num aniversário meu, foi até a irmã Jeane que fez essa pergunta, se eu tivesse voltar no passado, eu mudaria algum dos meus erros. Eu falei, não, porque eu não sei como viagem no tempo funciona, e se eu voltar aqui, a Leila e os meninos não estiverem aqui, eu não vou aguentar. Para quê? Você vai ficar se martirizando a vida inteira por uma coisa que você fez, se Deus soberanamente usa até isso para a sua glória. Eu me orgulho de algumas coisas? De maneira alguma. Eu gostaria que fosse diferente? Se era para ser, ótimo que fosse. Mas o ponto, meus irmãos, é nós hoje vivermos para evitar e aprender com o passado os erros que nós fizemos antes e viver hoje para a glória de Deus. Essa é a diferença. E não usarmos também o passado como desculpa para agirmos desta ou daquela maneira. Ah, é porque isso me traumatizou. Ai, coitado de mim. Né? Então, a oração, irmãos, ela não pode ser tratada de uma maneira tão formulaica. Porque não é bem assim que as coisas funcionam. Mas ele vai terminar ainda o terceiro nível, então vamos dar a palavra para ele até o final. Pedir, buscar, bater. O filho chega até a resposta, mas a porta está fechada. Precisa bater, insistir, conquistar. Aí é que ele me perdeu completamente aqui. Mas é o que está escrito na lição. Muitas confirmações foram dadas, mas um detalhe final ainda impede. Daí é preciso orar com insistência ainda maior. Não é mais uma petição, mas uma oração de invasão. Ai, Jesus. Agora sim a oração é: em nome de Jesus, levanta e anda, ou sai deste homem, ou caia fogo do céu. Lembre-se da história de José no Egito, no cárcere, à espera da lembrança do copeiro no palácio para falar em seu favor. Tudo indicava que logo poderia ser liberto, mas o copeiro não se lembrou de José. Esse era o momento de bater. Foi quando o faraó sonhou e o copeiro lembrou-se do seu compromisso de cela com José. Irmãos, eu acho que eu não concordo com nada do que está nesse parágrafo. Eu espero que a nossa igreja tenha tino teológico suficiente para perceber quantas armadilhas você tem no que foi afirmado aqui. Será que eu franqueio a palavra para vocês ou não? Bem, aparentemente esse camarada já descobriu qual é a vontade de Deus. Mas Deus está dizendo assim, só vou atender quando ele bater. Porque é o que o texto está dizendo. E pior, só vou atender quando ele conquistar, quando ele invadir. Irmãos, eu sei que essa aqui não é uma denominação pentecostal, mas que parece, até neopentecostal, porque foram essas coisas que eu ouvi nessas conferências de batalha espiritual e tal. É a ideia que nós temos esse poder mutante, né? Inclusive a gente via, irmãos, o pessoal orando, fazendo uma força, como se a força física, aí a mão abria, a mão fechava, e levantava e tal, né? Ah, não, esse aqui é o Doutor Estranho. Fosse acontecer alguma coisa. É o pessoal do há poder em suas palavras, ou há poder na oração. Não, não há. Não há. Há poder em Deus. Ponto. Não há oração de homens poderosos, há oração de homens fracos, submissos, dependentes de um Deus poderoso, soberano e autossuficiente. Essa é a diferença da visão. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, levanta e anda, ou sai desse homem e cai fogo do céu. Perceba, eles estão pegando um texto narrativo e criando uma doutrina. Perigoso isso, muito perigoso. Atos capítulo 4, Pedro e João vão ao templo para orar, e lá está o aleijado na porta direita, e eles falam, em nome de Jesus, levanta e anda.
Significa que se eu tiver o mesmo nível de convicção de Pedro e João, eu posso sair por aí levantando as pessoas dos leitos de hospital? Irmãos, eles são apóstolos, para começar a conversa. Todos aqui você pode perceber, ó, levanta, em nome de Jesus, levanta e anda, apóstolos. Sai desse homem, Paulo, apóstolo. Caia fogo do céu, Elias, profeta. Há uma diferenciação mesmo no relacionamento que essas pessoas tinham em momentos históricos específicos. Já contei para vocês que quando eu era criança, ou adolescente, né? Criança não, porque me converti já com 10, 11 anos, mas quando eu era adolescente, eu sonhava de ser o novo Elias. Porque eu lia para ficar deslumbrado com Elias. Isso não é a forma que você deve ler a Bíblia. Até o camarada que foi chamado de novo Elias, João Batista, não fazia os milagres de Elias. Interessante, né? Ele se vestia como Elias, se comportava como Elias, mas ele não tinha os sinais miraculosos que Elias fez nos seus dias. E aí eu queria, na minha adolescência, querer isso daí. Por quê? Porque eu estava sendo influenciado por esses livros, por essas conferências, né? Que mostram a gente uma visão completamente errada. Vamos para terminar esse parágrafo aqui, olha só. E aí ele vem com José. Logo para cima de mim, que expus Gênesis todinho. Olha aí. Pareceu o quê? Que José faltava só o arremate. E aí na hora, demorou aquele tempo do copeiro responder, porque faltava, ele havia buscado, havia pedido, havia buscado, agora faltava bater. Não, irmãos, não, 1000 vezes não. José foi liberto do cárcere no dia exato do propósito de Deus, nem um dia antes, nem um dia depois. Por isso que eu tenho falado desde o começo que a oração é um mistério. Pastor, o senhor quer dizer então que, supostamente, ele orou lá dentro para ser libertado, né? Ele não precisava orar, porque no dia certo isso ia acontecer? Eis o mistério. Deus, meus irmãos, de uma maneira que nós jamais vamos compreender, coloca o trilho da sua soberania e o trilho da responsabilidade humana agindo juntos para que o trem não descarrile, o trem da vontade de Deus. Mas uma coisa é certa, o ponto A e o ponto B foram estabelecidos por Deus e vão chegar no tempo de Deus. Então nem ora se não acontece, e nem não precisa orar porque já vai acontecer, ora porque Deus de uma maneira misteriosa incluiu a sua oração na realização dos seus propósitos. É por isso que a gente tem vigília de oração, por isso toda semana tem reunião de oração, por isso que você tem diário de oração, por isso que a gente tem que questionar a nossa vida de oração. Porque de uma maneira que não tenho como dar aqui a você a resposta que vai lhe satisfazer. Deus inclui a sua oração em seus propósitos. Então esse terceiro parágrafo, terceiro nível aí, meus irmãos, e aí a coisa piora. Olha o próximo slide. Tipos de bênção. Número 1. Uma nova esperança. Depois vai vir o 2, o retorno de Jedi. Não, Império Contra-Ataca, perdão. Oi. Tem que ter um mic. Enquanto o mic desce... Ah, tá aqui. Luigi, me ajuda aqui, por favor. Leva ali para a irmã Auribete. Pastor, é possível ter indicativos dessa diferença de oração que o Senhor já disse não, né? Já respondeu como não, e aquela que nós ainda precisamos continuar orando, até por esse crescimento, né? Que o Senhor usa essa situação de continuar orando para o nosso crescimento espiritual. Então, há indicativo dessa diferença entre uma e outra? Bem, as respostas da oração, meus irmãos, às vezes elas são claras e às vezes elas são sutis. Eu posso continuar orando se eu não entendi a resposta de Deus? Claro, posso continuar orando. O que importa é o meu coração. Se eu estou ficando amargurado porque Deus está demorando, ou se eu já meio que percebi que a resposta é não e eu continuo orando, e aí eu estou sendo rebelde. Então, há determinadas coisas, irmãos, que são coisas de longa vida, né? A conversão de alguém. Como é que eu vou determinar se Deus disse não ou sim? A única forma é a morte. Literalmente. Minha avó orou, bem, ela morreu também, né? Mas ela orou por parentes a vida inteira.
Teve gente que ela orou 30 anos. E de vez em quando eu a encontrava, né, que eu já morava fora do Rio, moro desde os 19 fora do Rio. Quando eu a encontrava, ia no Rio ou depois aqui, vindo daqui, ela falava assim, tudo bem, meu filho, ela sempre me contava o que o primo de 18º grau, lá da roça, sei lá de onde, por quem ela orava, tinha entregue a sua vida a Jesus. Então, qual é o prazo dela? A morte da pessoa. Tem como você dizer que Deus disse não? Agora, todos nós já teimamos, né, irmãos? Só a misericórdia de Deus mesmo. Você ora por alguma coisa, você vê que a porta está fechada, aí você diz, é o inimigo. Não, não é inimigo não, é o seu melhor amigo que está fechando a porta. E você continua dando com o ombro nela. Então você tem que ter essa sensibilidade, principalmente de julgar o seu coração. Por que que você está continuando a orar? Porque você de fato não recebeu a oração, a resposta, ou porque você está teimando com aquilo que Deus já respondeu? De novo, não é uma coisa simples, não é mesmo. Eu vejo, irmãos, e creio que vocês podem concordar com isso, na minha própria experiência. Eu já tive dos dois lados da mesa, orando sinceramente porque eu não entendia ainda que uma resposta tinha chegado, e teimando, que nem menino barrigudo. Tristemente, meus irmãos, teimando com aquela situação. Teve algumas ocasiões, irmãos, que eu não ouvi nenhuma voz, o céu não se abriu, mas eu entendi claramente Deus falando comigo, olha, você quer? Eu vou lhe dar. Aí eu lembrei do povo de Deus lá no deserto. Mas depois você vai ver que o não era o melhor. Eu falei, quero mais não. Que nem menino também. Aí fiquei com medo. Porque eu vi que a alternativa, né, da minha teimosia era pior. E como eu sou grato, meus irmãos, de Deus ter misericordiosamente dito assim, deixa eu mostrar para esse menino teimoso por que que eu estou dizendo não. Ok? Elida? O senhor falando sobre isso, eu me lembrei na leitura anual, quando a gente passa por 2 Samuel. Então, a experiência de Davi, eu acho que se encaixa muito bem aí com Berseba, né? Natan chegou para ele e falou, né, do pecado dele. Ele reconheceu, mas ele disse, o Senhor te perdoou, mas o teu filho vai morrer. Então, eu acho que ali se encaixa perfeitamente nisso, porque ele sabia que o filho ia morrer, mas ele ainda assim jejuou, orou, morreu, no 7º dia. Acabou. Ele foi, se lavou e foi se alimentar. E pronto. Eu vejo que aí não é a teimosia, mas é a confiança na misericórdia de Deus. Porque na experiência, isso até arrepia. E isso é para arrepiar. Na história do bater. Se quiser usar a ideia do processo, ok. Mas o que eu vejo, meus irmãos, é alguém que já tinha uma experiência com Deus e diz assim, o meu Deus é misericordioso. Deus nunca mudou de ideia, irmãos? Você tem lido a sua Bíblia direitinho? Deus ia matar Manassés. Irmãos, Manassés, só Deus para ter misericórdia dele. Eu não estou me referindo ao filho de Jacó, estou me referindo ao rei Manassés. Eu já passei, nem lembro agora, acho que chegando em Daniel. Toda vez que eu leio Manassés, dá vontade de esganar aquela criatura. Ou homem ruim. E detalhe, tinha um pai bom. Aprendeu nada. Ele foi um dos piores reis que Judá teve. Irmãos, até sacrificar seus filhos a Moloque, que não tem nada a ver com moleque. Deixar bem claro, tem gente na internet falando que tem ligação. Certo? Moleque é curumim, piá, né? Tá na mesma coisa. Então ele sacrificou os próprios filhos a Moloque. E desviou Israel de tal maneira. E aí ele é preso. Aí ele clama ao Senhor e o Senhor muda de opinião. Tá aí. Então nós podemos orar, claro, aí Davi tinha uma declaração clara de Natan, o menino vai morrer. Nós não temos isso, irmãos. E sem essa clareza a gente deve continuar orando, desde que a nossa motivação do coração não seja rebelde, tá? Vamos lá, aí, olha só, tipos de bênção número 1. Pode botar os 3. Para pedir, perdão, cura, socorro, sustento. Para buscar, poder, santificação, crescimento espiritual, dons espirituais.
para bater, libertação, conversão e justiça. Eu só pergunto de onde ele tirou isso. Podemos concordar que perdão, cura, socorro, sustento são coisas mais imediatas? Ok, podemos concordar. Podemos concordar que poder espiritual, que é o que eu creio que está aqui, santificação, crescimento espiritual, dons espirituais é uma coisa mais a médio prazo? Porque o que ele está falando basicamente, irmãos, é curto, médio e longo prazo. É isso que ele está falando aqui. O que eu estou questionando é se é isso que Jesus está dizendo. É porque eu não consigo enxergar no texto tamanha fórmula, né, a esse nível. E, finalmente, podemos concordar que, às vezes, libertação, conversões, como a gente acabou de mencionar, pode levar décadas. Ou, por exemplo, orar por justiça. Senhor, olha este governante ímpio. A gente pode orar, ele fica 8 anos lá e nada acontecer. E Deus vai julgá-lo depois na vida dele. Ou não. Quantos nossos corruptos no Brasil estão aí nas ilhas do Caribe, de beleza, né, vivendo com o dinheiro que roubaram, mas na eternidade vão pagar. A não ser que se convertam. Né? Vão pagar, com certeza absoluta. Verdadeiramente a justiça de Deus tarda, mas não falha. Então, ok, curto, médio e longo prazo. O problema para mim é você colocar de forma tão categórica isso aqui. É aí que eu discordo da nossa lição, não achando que é necessariamente isso que está no texto. Meu problema, irmãos, é a gente começar a inventar uma escola de oração baseada em um único versículo de maneira tão decisiva. E aí, tipos de bênçãos 2. O império contra-ataca. Bênçãos da criação e bênçãos da redenção. E aí ele ainda usa John Stott, que é um dos meus autores preferidos, mas vamos lá. John Stott acrescenta uma outra possibilidade. Está vendo como ele está dizendo? Possibilidade. Por isso eu posso questionar, irmãos. O texto não está afirmando categoricamente essas coisas. Lá no começo ele disse talvez, e agora ele fala possibilidade. Quanto aos tipos de bênçãos da seguinte forma. Ao pensarmos nisso, é preciso diferenciar entre as dádivas de Deus como Criador e suas dádivas como Pai. Ou entre os dons da criação e os dons da redenção. É realmente verdade que ele dá certas coisas, colheitas, filhos, alimento, vida. Quer oremos ou não, quer creiamos ou não. Ele dá vida e respiração a todos. Ele envia a chuva do céu e as estações do ano a todos. Ele faz o sol nascer para os maus e os bons igualmente. Ele visita uma mãe quando ela concebe e mais tarde quando ela dá à luz. Nenhum desses dons depende do conhecimento que as pessoas têm do seu Criador ou mesmo de orar, e é verdade. Mas os dons divinos da redenção são diferentes. Deus não concede salvação a todos, mas é rico para todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não estou discutindo isso. Isso é verdade, o que John Stott está dizendo. O que eu estou discutindo é isso que o texto está dizendo, texto bíblico? Esse é o ensino desse texto bíblico? Para mim, não. Para mim, está esticando o significado do texto além daquilo que ele está realmente afirmando. Continuando, irmãos, essa explicação aí do ponto da letra D. O mesmo se aplica às bênçãos pós-salvação. Ele está se referindo às boas dádivas do texto, né? Do texto bíblico. Boas dádivas que está no NVI, agora nem lembro. Boas coisas, ou coisas boas, tá? Está no versículo 11. Boas dádivas é a revista atrasada, né? Coisas boas ou boas dádivas, mesma coisa. Então, o mesmo se aplica às bênçãos pós-salvação ou às boas dádivas, boas coisas que Jesus diz que o Pai dá a seus filhos. Não são bênçãos materiais, mas espirituais, perdão diário, livramento do mal, paz, aumento de fé, esperança e amor. Na verdade, é a bênção completa de Deus na obra do Espírito Santo que habita em nós, que é, como Lucas traduz, as boas dádivas. Por esses dons certamente devemos orar. Sim, não. Para mim, meus irmãos, coisas boas ou boas dádivas nesse texto é absolutamente qualquer coisa que o Senhor nos der. Quer seja uma bicicleta, quer seja a cura do câncer. Se vem do Senhor, são coisas boas. O que não é coisa boa? Aquilo que está fora da vontade de Deus. Então, vocês estão entendendo o que o autor está dizendo?
Ele está dizendo que as boas dádivas, as boas coisas, não são bênçãos materiais. Está escrito bem ali, ó. Não são bênçãos materiais, mas espirituais. Perdão, livramento do mal, tal. Não necessariamente. Porque caso fosse assim, e passar naquele concurso, não é uma coisa boa? Se estiver dentro da vontade de Deus, é claro. Claro que é uma coisa boa. Ok, irmãos? Ele está limitando, ao meu ver, uma coisa que o texto não está limitando. E assim a gente vai ver semana que vem, Jesus está apenas dizendo que tudo que o Pai lhe dá são boas dádivas. E é isso que a gente deve se agradar. Por quê, irmãos? Para uns, a boa dádiva vai ser uma bicicleta barra forte, composta de 3 bicicletas diferentes que alguém montou e deu para você não andar a pé. Para outros, as boas dádivas, certo? Vai ser uma bicicleta elétrica. Para outro, a boa dádiva de Deus vai ser uma Harley Davidson. Não, eu cheguei muito rápido lá, né? Vai ser uma bis. Aí para outro vai ser Harley Davidson, para outro vai ser um Fusca, para outro vai ser um Chevette. Tarará, entendeu? Como é que eu posso classificar, né? Senhor, queria um transporte, né? Essa é a minha oração, transporte que eu preciso para a faculdade. Aí Deus me abençoa para comprar um carrinho, né? Um Gol, 1990, um carro de 32 anos, mas que está andando, né? Não vou mais pegar chuva. Eu não orei? Dentro da minha possibilidade, Deus não abençoa? Por que isso não é bom? Por que isso não é uma boa dádiva? Só seria boa dádiva se Deus desse um Gol zero, que está 85 mil reais? Gol, 85 mil. Só seria assim? Como é que funciona, irmãos? Então, discordo. Não são só bênçãos espirituais, é tudo aquilo que Deus nos dá. E aí ele traz John Stott para a conversa de novo. Stott conclui dizendo que quando pedimos o pão de cada dia, na verdade não estamos pedindo já que sabemos que ele nos dará de qualquer modo. O que estamos fazendo, e isso é correto e bom, é reconhecer nossa dependência de Deus em todas as áreas da vida, especialmente a vital sobrevivência. Sim e não. John Stott já sabe se a resposta, se o comentário dele está certo ou não, porque ele está no céu já, mas, de novo, irmãos, quer dizer que eu só estou orando para demonstrar a minha gratidão a Deus? Não, de novo, eu estou orando porque Deus usa a nossa oração para cumprir os seus propósitos. São as duas coisas. Tanto que ele está afirmando aqui, certo? Que Deus já prometeu e que vai cuidar de nós, porque isso é correto e bom, reconhecer a nossa dependência de Deus, tudo certinho. Mas também porque a nossa oração faz parte da forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Ok? Muito bem. Por fim, nesse ponto, ressaltamos que precisamos perseverar em oração, individualmente e como igreja. Os crentes costumam dizer que a igreja tradicional, né, as igrejas históricas, batista, presbiteriana, congregacional, cristã evangélica, etc., tem um problema histórico com a oração. Isto não é verdade. As igrejas históricas evangelizaram o mundo com oração, poder e consagração. A oração deve estar em primeiro lugar. Irmãos, na verdade eu acho que temos sim. E eu não diria apenas que é um problema das igrejas históricas. Ontem, anteontem, na nossa vigília, o irmão mencionou como uma igreja de 1000 membros reunia 40 para a reunião de oração. Isso é extremamente preocupante. Eu não acho que você deve olhar isso. Aí ele colocou lá, né, que tem as pessoas que trabalham até tarde, isso e aquilo. Irmãos, 960 pessoas estão impedidas de ir para a reunião de oração. E talvez você esteja pensando assim, pastor, o senhor está reclamando de quê então? A gente é 200 aqui, tem 40 e tantos na reunião de oração. Porque você não me conhece realmente. Só para pensar, só quem não me conhece, pensar que eu estou feliz com isso daí. Na verdade, irmão, se você na quarta-feira, que é o dia tradicional da reunião de oração nas igrejas da nossa denominação, pegar o carro e for na porta de diversas igrejas, você vai ver. E eu sei que isso também tem se tornado fato em igrejas que não são tradicionais históricas, as chamadas pentecostais. Tem até um livro, meus irmãos, eu não sei se é um livro ou se é um artigo grande, que alguém escreveu vários anos atrás, dizendo assim, a geração que desaprendeu a orar. Está se referindo à nossa. E isso aí é da década de 80, 90, esse artigo.
e não melhorou. Às vezes eu me pergunto, irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses rapidinho. Lembra dos trilhos? O que eu me pergunto sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da nossa igreja é: até que ponto Deus está dizendo assim, enquanto não aprender a lição da oração, eu não vou fazer. Claro, há um plano, há um propósito grande, mas até que ponto Deus está retendo alguma coisa porque eu não estou fazendo a minha parte? É mais ou menos assim, meus irmãos. Você, como um bom pai, recompensaria um filho por diversos comportamentos errados? Meu filho, mandei você limpar o quintal, ênfase no mandei, tá? Não é pedir. Você até pode não ver pedir, mas é mandei. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Meu filho, não mandei você limpar o quintal? Você não limpou? Toma esse pote de sorvete aqui para você. Simplesmente não existe. Mas a gente tem essa mentalidade de Deus, que eu estou fazendo tudo errado. Deus vai sempre, sempre continuar me abençoando, me abençoando. Deus precisa nos ensinar, irmãos, e eu creio. Eu estou teologizando aqui, tá, irmãos? Nós precisamos nos preocupar até que ponto Deus está prorrogando os seus prazos de responder a determinadas situações, porque eu não tenho respondido aquilo que Ele tem me ordenado. Eu não tenho limpado o quintal. Eu não tenho feito o meu dever de casa. Não tenho feito aquilo que eu deveria fazer. Fecha parênteses só para a gente pensar aí. Vamos lá. A liderança da igreja, ele faz diversas considerações aqui. A liderança da igreja deve reunir-se muito mais para orar do que para administrar. Primeiro que a gente nem se reúne para administrar, né? A gente vai resolver tudo rapidinho pelo WhatsApp, né? Tá bom. Os jovens precisam reunir-se menos para socializar, se cantar, mais para orar, estudar a Bíblia. Nisso eu concordo. O espiritual é muito mais importante que o social. Agora, talvez o que a gente deve questionar aqui, se a gente não está negligenciando essa parte do social aqui, é comunhão, estar juntos, né? As mulheres, as crianças, os pastores, especialmente, devem orar mais e compartilhar menos em suas reuniões. Nem entendi direito o que ele quer dizer aqui. O que exatamente ele está se referindo? A gente tem que compartilhar pouco e a oração ocupar mais espaço de tempo? Bem, isso aí é meio óbvio, né? Se você vai contar todo o testemunho, então, irmãos, do começo, primeiro vieram os dinossauros, aí a terra esfriou, não, aí é complicado. Você vai gastar um tempo de reunião de oração contando história. Eu concordo. Mas não sei se é bem isso que ele está falando aqui, não. Não se esqueça, estamos verificando as exceções que comprovam a regra. O filho não pede, pede sem força, pede mal ou ainda. E aí ele dá umas lições, né, que pode acontecer dentro disso daí. Vamos lá, irmãos. 3. Está dentro do ponto 1 romano, né, quando aparentemente a oração não funciona. Exceções que comprovam a regra. Deus respondeu e o filho não percebeu. Aprenda com esta pequena parábola sobre provação, tribulação e oração. Essa parábola é antiga, né, e você já deve ter até ouvido. O único sobrevivente de um naufrágio foi parar em uma pequena ilha deshabitada, fora de qualquer rota de navegação. Ele orava fervorosamente pedindo a Deus para ser resgatado, mas os dias passavam e nenhum socorro vinha. Mesmo exausto, construiu um pequeno abrigo de madeira para que pudesse se proteger do sol, da chuva e de animais, também para guardar seus poucos pertences. Um dia saiu em busca de alimento e, quando voltou, encontrou seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado e revoltado, ele gritava chorando: "O pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo?" Chorou tanto que adormeceu, profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedinho, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. "Viemos resgatá-lo", disse o pessoal do navio, né? "Como souberam que eu estava aqui?" perguntou ele. "Nós vimos o seu sinal de fumaça." Lição moral da história: Deus pode fazer coisas que eu não gosto, que não me agradam e tudo mais, para o nosso bem. Ok, uma parábola válida, uma história antiga, eu ouvi quando era criança, na verdade. Então, o que ele está colocando isso dentro? Deus respondeu e o filho não percebeu. Ou seja, não estamos percebendo que a ação de Deus de fazer aquilo na nossa vida é para o nosso bem. Isso acontece muito, meus irmãos, quando de repente você não entende aquilo que está acontecendo. Por que você perdeu aquele voo?
Ou por que aquele voo foi cancelado, né, se for o caso? Porque isso já aconteceu várias vezes. Por que Deus está fazendo isso? Tem uma outra história, inclusive, isso aconteceu nos Estados Unidos, do irmão que perdeu o voo, certo? E aí ele teve que pegar o próximo voo. E o voo que ele perdeu foi um dos voos sequestrados no 11 de setembro. E ele ficou murmurando durante 3 horas no aeroporto. Em última análise, você sabe, né? Você está murmurando com Deus. Ele estava murmurando, porque vou perder meu, né, porquê, e o trânsito, e esse taxista, e isso, e o sol, e o vento, e o oxigênio, tudo ele reclamava, até que começou na TV do aeroporto a notícia. Ele, claro, não pegou também o segundo voo, porque todos os voos foram cancelados, né, naquele dia quando aconteceu. Mas ele era para ter morrido, se tivesse embarcado naquele. Eu sei que são exemplos muito drásticos, irmãos. Alguém numa ilha deserta, e esse que eu contei, inclusive não é nem uma parábola, não é uma história com H, realmente aconteceu, mas no nosso dia a dia. Muitas coisas desagradáveis acontecem fora do nosso controle. E realmente a gente pode, né? Novamente, não tem nada a ver com o nosso texto bíblico, ok, mas a gente pode considerar que Deus está impedindo-nos de alguma coisa para nos poupar de outra. As portas fechadas, irmãos, que é uma visão muito neopentecostal também, nem sempre são coisas do diabo. Ou se é do diabo, é porque Deus disse, fecha aquela porta lá e o diabo, eu adoro fechar portas. Mal sabe ele que está sendo instrumento de Deus. Aí vai o diabo saltitando, feliz da vida. Estou prejudicando a vida deste santo. Mal sabe ele que é o Senhor que está fazendo isso para nos abençoar. Sempre, irmão, sempre. Aplicação. É comum sentirmos-nos desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Bem, essa história que acabamos de ouvir, né, ilustra a situação pela qual todos nós passamos ao acharmos que a resposta não chegou. A resposta pode ter chegado e você não viu. Você já ouviu o caso do homem na enchente, também, uma história antiga, que não aceitou o socorro das pessoas diante do subir das águas, porque tinha certeza do livramento prometido por Deus? Os vizinhos o chamaram para correr, outros passaram mais tarde com botes, por fim até um helicóptero, mas ele sempre se negava dizendo, Deus vai enviar livramento em resposta à minha oração. Por fim, morreu. Quando chegou ao céu, reclamou com Deus, que é uma impossibilidade teológica, ok, mas tudo bem, é só uma historinha. Reclamou com Deus sobre o não atendimento de sua prece, a que o Senhor respondeu. Enviei vizinhos para ajudá-lo, outros mais tarde com bote, até um helicóptero, e você não aceitou. Enxergar, entender, aceitar e interpretar a resposta é tão importante quanto pedir. Mas a força do texto bíblico está no desafio de Jesus a uma vida de oração intensa, aguerrida, corajosa, consagrada e sincera. Isto funciona. E isso eu concordo. Esse é o objetivo do texto. Ele sintetizou numa grande ideia, mais ou menos, o que o texto está dizendo. E não todas essas outras coisas que ele incluiu aqui na nossa lição. Entendeu, irmãos? Esse é o meu probleminha com o que está aqui. Mas só para aproveitar, irmãos, a história aí do rapaz que não quis pegar o helicóptero. Quem nunca? Eu já. Eu já disse, não, essa resposta eu não quero, essa eu não quero, essa não socorro, tira a mão. Não, não quero, não vou aceitar. Aí me dei mal. Porque era Deus, através dessas situações ou pessoas, estendendo a mão. Mas eu não queria, porque não estava do meu jeito. A resposta não estava como eu desejava que Deus agisse. Olha que coisa petulante. Nós determinarmos como Deus vai fazer alguma coisa. Isso acontece muito, irmãos, de coisas que você nem percebe. Senhor, vê fulano, trata dessa maneira, faz isso, faz aquilo, tarará, tarará, tarará. E Deus diz assim, não, você não está entendendo. Eu estou agindo nessa situação, em você. Não, o problema não sou eu. É o que você acha. Mas o que Deus acha que o problema é você. Porque para Deus o problema principal, irmãos,
Para Deus, o coração do problema é o problema do coração. Mas nesse eu não estou interessado. Eu quero é que fulano, o Senhor, tu queres que oremos para que caia fogo do céu e consuma esses samaritanos aí? Mal sabiam os discípulos, irmãos, como o coração deles precisava ser tratado. Jesus podia até responder, fogo do céu, eu preciso acender um fogo no coração gelado de vocês. Que não entenderam ainda quem somos nós. E aí, para terminar, quando a oração funciona, a regra, vou correr aqui rapidinho. Um convite à oração. Claramente, essa palavra de Jesus, deixa eu só dar uma calculada para terminar assim. Pronto, estou dentro do que eu pensei. Claramente, essa palavra de Jesus é um convite à oração. É quase uma provocação do Mestre. Ele, que já havia depreciado a hipocrisia, agora desfere uma poderosa palavra positiva a respeito da oração, sincera, objetiva e fervorosa. Sempre devemos pensar, eu preciso orar mais. Vire para o sermão do... Não, estou brincando. Então, se nos nivela a todos nós. Eu preciso orar mais. Preciso orar mais com minha esposa, com meus filhos. Preciso orar mais com meu irmão. Uma coisa, meus irmãos, que eu tenho tentado há muitos e muitos anos, e às vezes consigo, às vezes não, é quando alguém compartilha algum pedido de oração, e hoje é tudo digital, né? É eu não deixar para depois, que aí depois... Eu tenho acompanhado, acho que eu mencionei, o casal amigo do Abraão, né? Uma situação muito difícil, eu mencionei na vigília. E lá no grupo, a esposa fica colocando o tempo todo os pedidos de oração. Então, eu ouvi o áudio, em vez apenas de sair com o meu coração entristecido, eu tenho que parar e orar naquele instante. São pequenas resoluções assim, meus irmãos, que mudam a nossa vida de oração. Em vez de deixar, precisamos orar. Ninguém ora. Ou então você coloca o bendito do emoji, né? Lá da mãozinha. E não ora. Irmãos, emoji não é oração. Tá? Então, não sei se você sabe. Colocar emoji de mãozinha no grupo do WhatsApp não é oração. Não serve, não funciona dessa maneira. Ok? Bem, 2. A oração funciona. Faz parte da nossa natureza material crer apenas no que se vê. Viver baseado nos códigos do reino dos céus é um constante desafio para os olhos da nossa alma. Então vamos lá. Eu concordo plenamente. Só que não é a oração que funciona em si. Eu acho, meus irmãos, que a forma como você escreve a coisa importa. Porque, de novo, a gente passa a ideia de que é a oração em si que possui poder. E não é. É o Senhor que possui poder. Mas vamos lá. Essa oração que funciona no poder de Deus, que deve estar chegando o slide certo daqui a pouco. Onde é que vocês estão, meus irmãos? Perdido. Agora. Eu concordo, irmãos, nós temos esse apego ao material, ao físico, ao não espiritual, que precisa ver. E a oração, meus irmãos, é um desafio. Porque geralmente, claro, eu estou orando por alguma coisa que não está lá. Eu estou orando por uma cura onde ainda há a doença. Eu estou orando por uma conversão onde ainda há a incredulidade. Eu estou orando por um emprego onde ainda há o desemprego. Eu estou orando por uma reconciliação, né, entre pessoas onde ainda há o conflito. Então, meus irmãos, a oração é a esfera, é o reino da fé. Porque o que é a fé? A convicção das coisas que ainda não são. Por isso que oração e fé é quase uma redundância. A oração de fé, né? É quase uma redundância. Porque se não há fé, de fato nem há oração. Há um discurso vazio, sozinho, para as paredes. Certo? Então a gente tem, meus irmãos, que realmente questionar e lembrar quem é Deus e como Ele pode fazer muito além do que qualquer coisa que nós possamos pedir ou pensar. Efésios capítulo 1, né? Segundo o seu poder que em nós habita. Ok? Você se lembra do caso da prisão e primeiro martírio de um apóstolo, Tiago, né? Em Atos 12. A igreja reunida orava pedindo a libertação de Pedro.
que foi que logo depois, Herodes, vendo que o povo gostou dele ter matado Tiago, prendeu também Pedro. O Senhor atendeu pronta e milagrosamente, versos 6 a 8. Mas Pedro demorou a acreditar, versos 9 a 11. A igreja em oração mais ainda titubeou diante da pronta e imediata resposta, 13 a 16. Quando Pedro aparece na casa da mãe de João Marcos, a menina vai dizendo assim, é Pedro. E a pessoa diz, esse menino, coisa séria aqui, reunião de oração, você vê que historinha. Não acreditaram não, mas era de fato Pedro. Nossa carne, irmãos, é assim mesmo. Só um minutinho, irmãos. Nós passamos uma seca muito grande lá no nosso seminário, um ano, mas muito grande. Nossa, era horrível. Tudo estava laranja, porque não tinha asfalto na época, né? E aí o ônibus passava, os carros passavam e a poeira cobria tudo. Não tinha verde, tudo era laranja, por causa da poeira do barro. E, meu amigo, quem tinha rinite, quem tinha asma, sofria. E aí, o seu Davi Cox, fundador do nosso seminário, pai do nosso preletor da conferência, Davi Cox Jr., ou Davi Merck Jr., que teve aqui ano retrasado, né? Retrasado. Eu lembrei, ele pregou atrás da vitrine também, né? Coitado. O seu Davi Cox nos convocou para orarmos. E aí na capela, irmãos, em uma mensagem, ele falou assim, você tem andado com guarda-chuva? Não faz sentido? Nosso guarda-chuva está bem ali, porque nós já viemos para cá na chuva. Mas se você está numa seca e você está orando por chuva, ele perguntou, você está andando com guarda-chuva? Ninguém, moço. Só ele. Seu Davi é fora da curva. Mas não é uma pergunta, no mínimo, incômoda? Você está se preparando para a chuva? Você está se preparando para a resposta da sua oração? Isso me lembra, irmãos, de muitos anos atrás, eu estava na academia e chegou um carinha assim, um pouquinho mais baixo que eu, e provavelmente uns 15 quilos mais pesado que eu, ou seja, ele era mais baixo e mais pesado. E chegou para o nosso instrutor lá, né? Camarada de 1,80 m, dessa largura assim. Aí se apresentou e falou assim, passei no concurso da Polícia Federal. Aí o instrutor falou, muito bom, parabéns. Pois é, vai ter o teste físico, aí eu vim aqui para me preparar. Aí perguntou, quando é o teste físico? Era tipo 6 semanas na frente. Aí o instrutor, né, falou assim, olha, eu sou bom, mas milagre não faço não. Esse camarada é o típico crente que ora por uma coisa, mas não se prepara para a resposta. Senhor, eu quero passar na Polícia Federal. Já devia estar correndo, já devia estar perdendo peso, já devia estar fazendo academia, já devia estar nadando, porque tem corrida, natação, barra, sei lá o que, no teste físico. Não. Se afundou nos livros, fez essa parte. Mas ele esqueceu que não era só isso. Ou não levou em consideração, ele não se preparou para a chuva. Não se preparou para aquilo que vinha. Por quê? Porque a nossa carne é assim mesmo. Ela não enxerga Deus agindo e como ele deve responder à ação de Deus. Quando o cristão ora, abandona os códigos deste mundo e passa a trabalhar com outras leis, as leis do reino de Deus. Essa foi a lição para Israel na peleja contra os amalequitas. Enquanto Moisés, apoiado por Arão e Ur, levantava as mãos ao céu em oração, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava, prevalecia Amaleque. Está lá em Êxodo 17. Moisés escreveu isto e deve ter repetido muitas vezes para Josué, a fim de que o moço jamais se esquecesse de que a oração funciona. Então, meus irmãos, todo domingo, e hoje não vai ser diferente, a gente coloca ali os nossos pedidos de oração permanentes. Quais são os nossos pedidos de oração permanentes, irmãos? Construção da sede, Monte Sião, próximos eventos. Muito bem, vocês estão lembrando do slide? Estão lembrando de atender o slide? Agora eu pergunto. Agora você pode levantar a mão. Quantos querem o nosso prédio construído? Ótimo. Quantos querem que a nossa congregação prospere, obviamente, espiritualmente? Quantos querem que o nosso próximo evento, que é a 9ª Conferência Teológica Sola Escritura, no mês de junho,
Quantos querem que ela seja uma bênção? Não precisa levantar a mão. Quantos estão orando por esses 3 assuntos? Quantos estão usando guarda-chuva? O que a gente precisa compreender, meus irmãos, apenas desejar as coisas espirituais não é oração. Eu quero muito. Mal posso esperar pela inauguração. Não ora. Diga-se passagem também, não contribui, mas não ora. O assunto aqui é oração, irmãos. Como faz sentido isso? Eu me lembro até, meus irmãos, de um conselheiro que, numa aula, ele falou assim, que a pessoa estava mostrando o que queria de Deus e tal. Aí ele falou assim, vamos começar pelo básico, porque o problema dessa pessoa era a ansiedade. Tá? Correção, perdão, irmãos. O pecado desta pessoa era a ansiedade. Aí o conselheiro bíblico falou assim, vamos começar do básico. Como tem sido a sua rotina de oração por estes assuntos que tem lhe trazido ansiedade? 0. Aí ele falou assim, nós vamos parar hoje a nossa sessão por aqui, porque eu já tenho o seu dever de casa. Você vai passar esta semana inteira orando todo dia, 3 vezes, manhã, tarde e noite, por esses assuntos que você tem ansiedade. Na semana que vem a gente vai se reunir novamente para uma segunda sessão. Na segunda sessão, a pessoa estava estranhamente menos ansiosa. Olha só, irmãos, que mágica! Por quê? Porque começou a usar os recursos espirituais que estão à disposição dele ou dela. Entre eles, a oração. Aí o conselheiro passou para uma segunda parte, que foi o fortalecimento da fundamentação bíblica. Muito bem, a oração funciona, ela muda, né, a nossa perspectiva das coisas. Quando Jesus amaldiçoou a figueira sem fruto, os discípulos estranharam o fato dela secar imediatamente. A palavra de Jesus diante da incredulidade dos seus seguidores foi no sentido de que eles deveriam passar a andar sobre os trilhos do reino de Deus, invisível, mas real. Deveriam estranhar se nada acontecesse. A oração deve ir tomando conta de nossa alma de modo que a gente estranhe quando nada acontece, e não o contrário. Porque a oração funciona, nosso Deus funciona, Jesus está vivo. O ponto aqui, meus irmãos, é que se nada está acontecendo, nada, nem eu estou discernindo pelo Espírito que Deus está me ouvindo, que isso já é oração funcionando. E nem a resposta está vindo, que é uma coisa que pode levar mais tempo, eu preciso me questionar se alguma coisa está errada nas minhas motivações, se eu tenho um pecado não confessado. São coisas que eu preciso tratar para dar seguimento, né, ao fluir da oração. Okay? Então, se eu estou indo diante de Deus, diante de um problema, em oração, mas eu tenho uma pendência espiritual, Deus está dizendo assim, você está pulando coisa na agenda. Tem outras coisas para você tratar comigo, na sua vida espiritual você não está tratando. Ainda vem, já quer vir aqui pedir Ferrari? Espera aí, coisa não funciona assim não, amigo. Bora botar os pratos limpos, bora arrumar a casa, depois a gente vai falar de outras coisas. Ok? Terminando, irmãos, conclusão. A prática da oração é um desafio que supera comunitariamente. Note que em Mateus 7,12, Jesus abruptamente volta os olhos dos discípulos para o próximo. Aliás, nosso mestre fez isso nos capítulos 6 e 7. Ele está se referindo, irmãos, ao último versículo que diz: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, o texto não está desassociado do seu contexto. O contexto é sobre oração, né? E eu vou explicar isso mais semana que vem, e sobre fazer as coisas boas para os outros, como o Senhor faz, e a gente deve imitar a mesma coisa. Aliás, nosso mestre fez isso nos capítulos 6 e 7. Misturou a esmola com a oração e o jejum, a questão do dinheiro e o céu com o vício do julgamento. Isso quer dizer que o desafio da oração será vencido pelos filhos do Pai Celeste, operando juntos. Em Mateus 6, Jesus incentiva a oração secreta ao Pai, e em 18:19 fala com o irmão. Leia também o Salmo 122 e 133. Em resumo, irmãos, na oração modelo, Jesus fala do perdão mútuo, vinculado ao perdão divino. A lição da oração é para ser aprendido pela família de Deus. Algo que eu já tenho repetido, irmãos, a exaustão. Se a oração comunitária não tivesse utilidade,
A gente simplesmente postava os pedidos no grupo do WhatsApp e cada um orava em casa. A gente economizava gasolina, a gente economizava energia, a gente economizava até o cansaço. Por que a gente tem que sair de casa sexta-feira para vir aqui e orar pessoalmente? Pastor, isso já está superado. Hoje tudo é home office. Faz home prayer. Oração em casa. Não. Eu não acho, meus irmãos, que isso substitui o modelo bíblico. A igreja primitiva não mandou um recadinho. Irmãos, reunir-se para orar pela libertação de Pedro era colocar a sua vida em perigo. Era mais seguro mandar uma mensagem para cada cristão possível. Orem para que o Senhor poupe a vida de Pedro. E não fizeram isso. Eles se reuniram para orar pelo amado apóstolo. Então a oração, meus irmãos, ela é também um desafio comunitário que Deus colocou para nós, a sua igreja. Bem, esse é o final da nossa lição. Na semana que vem, como eu falei, irmãos, naquela explicação, o que nós faremos? Nós vamos ter uma exposição breve, tá? Desse texto, onde nós vamos ver o que Jesus fala nesse texto, somente. E vamos tentar aprender nesses limites e aplicar a nossa vida de oração. Ok? Essa é a nossa proposta. Amém? Vamos orar? Encerrando o nosso tempo de hoje. E pegar nossa canoa. Se algum irmão tiver com uma voadora que tem mais espaço ou um iate, quer uma carona. O carro não tem flutuadores. Mas logo, logo deve parar de chover, a gente pode ir embora. Vamos orar, irmãos. Deus querido, o tema de hoje, ó Deus, é, de certa forma, muito constrangedor para cada um de nós. Se a oração, ó Deus, é a nossa conversa contigo, será que nós temos, de fato, nutrido o nosso relacionamento com o Senhor? Podemos estudar muito, mas isso não anula a necessidade de conversar com aquele sobre quem nós estudamos. Mostra-nos, ó Deus, isso. Mostra-nos, ó Deus, a necessidade da proximidade do relacionamento contigo. Mostra como o próprio exemplo do Senhor Jesus, que tirava tempos longos para estar com o Pai, nos mostra, Deus, como o nosso ativismo e a nossa independência tem minado a nossa vida de oração. Dá-nos uma tarde de descanso, possamos estar de volta, Deus, aqui para louvar o Teu nome nesta noite. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.